Hi guys, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Eduarda e hoje nós vamos falar sobre John Dalton. Sim, o John Dalton, que foi o químico, meteorologista e físico inglês, um dos mais destacados cientistas do mundo, que descobriu a anomalia da visão das cores, conhecida como daltonismo, que foi o fundador da teoria atômica que revolucionou a química moderna. Sim, ele mesmo. Mas antes de qualquer coisa, vamos entender sobre sua história. Bom, Dalton nasceu em Englefield, Inglaterra, no dia 6 de setembro de 1766. Tendo sido filho de um pobre tecelão manual, estudou na Quarter School de Englefield, ganhou notoriedade como gênio da matemática e com apenas 12 anos de idade conseguiu permissão das autoridades locais para substituir sua professor John Fletcher. Oficialmente, Dalton não possuía curso superior, mas seu interesse e aptidão pelos estudos o tornou-se aluno autodidata. Em 1781, com 15 anos, John Dalton transferiu-se para a aldeia de Kendal, onde lecionou em uma escola fundada pelo seu primo George Blay. Passou 12 anos ensinando matemática e ciências e continuou se dedicando ao estudo durante todo o tempo. Em 1793, após concluir sua formação acadêmica, Dalton partiu para Manchester, estabelecendo aí definitivamente. Tornou-se professor de matemática, física e química do New College, Universidade de Prestígio. Bom, agora que entendemos a história de Dalton, podemos falar sobre a sua teoria, ou qual lhe deu o destaque científico em que ele desenvolveu o primeiro modelo atômico. O modelo atômico de Dalton foi a primeira teoria que aplicou de forma satisfatória as ideias atomistas às reações químicas. A teoria atômica de Dalton descreve o átomo como uma partícula esférica, maciça e invisível, por isso é representada por esferas parecidas com bolas de bilhar. Diante disso, esse modelo passou a ser conhecido como bola de bilhar. O atomismo de John Dalton iniciou-se em 1803 a partir da especulação sobre as propriedades físicas dos gases, em que executou experimentos utilizando de proporções múltiplas para a comprovação de sua hipótese e correlacionando com outros estudos já publicados como o de Lavoisier. As ideias de Dalton eram consideradas adequadas devido ao seu esforço em atrelar os postulados teóricos aos dados obtidos de maneira científica através de experimentação. Tal fato corroborou na aceitação de seu modelo pelos cientistas da época, fazendo com que Dalton entrasse para a história da química e da humanidade. Bom, agora falando um pouco mais sobre o modelo atômico de Dalton apresenta as substâncias como sendo constituídas de pequenas partículas chamadas de átomos. O átomo proposto por Dalton seria uma partícula esférica, maciça e invisível, ideia que ficou conhecida como o modelo da bola de bilhar. Nos seus postulados, o cientista afirmava que os átomos dos diferentes elementos têm distintas propriedades, mas todos os átomos do mesmo elemento são exatamente iguais. Nas alterações químicas, o átomo participa como um todo. Os átomos não se alteram quando formam compostos químicos. Eles não podem ser criados nem destruídos. Um elemento químico seria formado por um conjunto de átomos das mesmas massas, tamanhos e propriedades. Elementos químicos diferentes seriam formados por átomos que teriam massas e tamanhos e propriedades diferentes. Dalton propôs que cada átomo de um elemento, como o ouro, por exemplo, são iguais a todos os outros átomos desse mesmo elemento. Ele também notou que os átomos de um determinado elemento são diferentes dos átomos de todos os outros elementos. Na época em que foi proposto o modelo atômico de Dalton, eram conhecidos cerca de 50 elementos químicos. Por volta de 1810, o químico sueco Berzelius organizou uma notação química que era usada nessa época, e que era muito confusa, introduzindo como símbolos dos elementos as iniciais de seus nomes em latim. Para indicar a proporção de cada um dos elementos químicos que forma determinada substância, Dalton associou um índice numérico aos símbolos. Uma substância é representada graficamente por meio de símbolos e índices numéricos, que compõem as fórmulas. A fórmula representada é a constituição de cada unidade que forma a substância. Essas unidades são chamadas de moléculas. Por exemplo, a molécula de água, cuja fórmula é H2O, apresenta dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Como seu modelo foi nomeado de bola de bilhar, Dalton utilizou símbolos esféricos para a representação dos átomos, dos elementos, e cada símbolo apresentava um detalhe único na representação indicando o qual átomo se relacionava. Atualmente sabemos que alguns dos elementos representados por Dalton são, na realidade, compostos químicos, porque as técnicas da época ainda não permitiam a sua decomposição dos elementos que o constituíam. Por exemplo, o que Dalton achava ser um elemento alumínio era, na realidade, um composto alumina. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre a história de Dalton e essas coisas, sobre as suas teorias e sobre a mudança, que ele trouxe no mundo químico e para a história da humanidade no geral. Então é isso, gente. Um beijo e tchau.